menino, como é que vocês estão? Tá tudo em paz, hein? Me conta. Olhe que a gente tá aqui para bater um papo de projeto de vida de novo, né? Lógico que eu sou professora de projeto de vida, ora mais. Então a gente vem aqui nesse momento, né, para dar continuidade a um conteúdo super interessante que nós estamos trabalhando já desde a segunda-feira naquela nossa aula ao vivo, às 9 da noite. Lembra que a gente começa aqui no nosso último horário? Estamos aqui então para dar seguimento a esse papo sobre o eu estudante, como e com quem eu aprendo. Inclusive, né, dentro desse conteúdo, a gente começa a dar umas dicas para que você organize seus momentos de estudo. Vejam bem, eu nunca disse aqui que o nosso projeto de vida é unicamente parar para entender como a gente tem que estudar. Pelo contrário, a gente inclusive viajou sobre um monte de coisa aqui. A gente falou de autoconhecimento, a gente falou de sociedade, a gente falou de se entender, de entender que lugar nós ocupamos dentro dessa sociedade. A gente fez observações tão profundas, né? E agora é um dos momentos que a gente foca nos estudos, tá? A gente consegue parar para organizar como aprender, com quem aprender, ver quais as situações vão ser favoráveis para esse teu aprendizado, tá certo? Então, esse é o nosso foco aqui, um dos nossos objetivos é refletir sobre isso, já que no nosso projeto de vida chegou o momento de falar dos nossos estudos também, né? Poxa, por favor, a gente tem que falar nisso, porque a gente vai seguir com esses estudos o resto da vida. Existem carreiras profissionais que, ó, nunca mais separa, meu amor. Olha só, imagina você com tanta informação, com tanta tecnologia, todo dia surge uma coisa nova para qualquer área que vocês possam imaginar profissionalmente falando, né? Então a gente tem sempre que estar buscando essa compreensão, não só da nossa área profissional, mas essa compreensão do mundo mesmo que nos cerca, que nós estamos fazendo parte, não é isso? Então vamos falar sobre os nossos estudos e vem comigo nos nossos slides para a gente conseguir fechar isso aqui a tempo, tá bom? Então é comigo o nosso momento aqui, professora Amanda. Nosso componente curricular é o queridinho do projeto de vida e a gente está conversando sobre o eu estudante, como e com quem eu aprendo, tá bom? Então, a gente dando seguimento a essa nossa aula, a gente fala, né, sobre o foco. Então, a gente mostrou desde o nosso momento lá na segunda-feira, onde a gente se encontrou ao vivo. Esse foi o último slide da aula de segunda, para quem está vendo agora, né? Então, a gente viu a importância de aprender a escolher e a sua relação com o teu emocional, com o teu autoconhecimento, não é isso? E aí a gente viu que o foco é uma questão de treinamento, né? O foco ele vem depois da escolha. Escolheu, compreendeu qual caminho seguir, agora toca o bonde, né? Segue para frente e observa que a gente precisa focar para alcançar esse objetivo. Então, a gente viu que no foco nasce a intenção e o exemplo que a gente deu foi esse aqui, ó. Bora focar nos estudos. Vamos estudar, galera. Tem aquela máxima que diz, ó, estuda que a vida muda. E é assim mesmo. Me desculpem, mas é muito difícil ir por outros caminhos, né? Professora, mas tem gente que não estuda e é milionário, tipo um jogador de futebol. Vá tentar a vida de jogador de futebol para você me dizer se é fácil. Tá bom? Primeiro, tu tem que ser muito fera na bola. Para começo de conversa. Segundo, você tem que ser visto pelas pessoas certas. E nem sempre elas estão no lugar que você está. E aí onde mora o problema, né? Tu tá num canto, ela tá no outro. Então, você tem que entender que existem exceções à regra, né? Não é porque
Ah, porque vendia bombom na rua e hoje é um mega do empresário. Vai ver a estatística, se todo mundo que vende bombom na rua vira um mega empresário. Não é assim que a banda toca. Então a gente já conversou aqui um pouco sobre esses discursos, né, que são muito vendidos como mérito. Ah, é porque a pessoa não se esforçou o suficiente. Meu irmão, pelo amor de Deus, a pessoa acorda 4 horas da manhã, prepara tudo que tem que fazer, segue para a rua para vender as coisas que vende, para vender comida, para catar lixo, para levar para ir para um trabalho que é super distante da sua casa, para ir para a escola, que você tem que esperar um ônibus de madrugada, é o primeiro que chega na escola, é o último que sai, que chega em casa por causa da distância. Poxa, a gente também não precisa dizer que a pessoa não deu certo na vida. A primeira coisa que a gente não pode dizer. Segundo, é dizer do esforço dos outros, porque cada um sabe onde é que seu calo aperta e cada um sabe a cruz que carrega na sua vida. Então, a gente não pode fazer isso, não. Né? Então, a gente tem um caminho que é comum a todos. Esse caminho ele é tão fundamental que vocês, por exemplo, estão nas escolas públicas. Esse caminho de mudança e de melhoria da vida, ele acontece pela educação, é pelos estudos, né? Por isso que o Estado, quando eu digo Estado, eu estou falando dos poderes, né? Federais, estaduais e municipais, eles precisam garantir a educação para todo mundo, para quem precisar e para quem quiser. Ela está garantida por lei e é obrigatório, né, que todas as crianças estejam matriculadas na sua idade escolar. É obrigatório que pessoas da idade de vocês estejam matriculadas e a gente precisa ver que isso é uma intenção dentro do projeto de vida. É uma das etapas do nosso passo a passo para alcançar nossos objetivos. Estudar, meu amor. Estudar. Mesmo que você, professora, eu não quero ir para o colégio, não, eu sou comerciante. Você precisa estudar estratégias de venda. Hoje, ser comerciante, trabalhar com venda, por exemplo, não é como antes. Envolve várias coisas, inclusive envolve uma chegada nas redes sociais. Você precisa estar ligado nisso, né? Então, exige muito quando você pensa em seguir por qualquer caminho, lá vai ter a demanda de conhecer mais sobre alguma coisa. É estudar. Não tem jeito, desculpa. Essa é a verdade. Então, bora fazer aqui um teste reflexivo. Eu vou, inclusive, convidar meus amigos que estão aqui na nossa sala hoje. Nosso querido diretor de imagem, nosso querido professor auxiliar, o Bruno e o Santiago, que estão aqui comigo. Então, olha só, vamos fazer um teste reflexivo. Você é uma pessoa focada? Eu estou chamando os meninos para fazer porque eu sei que eu não sou. Se eu vou fazer esse teste, é muito difícil que ele dê que eu sou uma pessoa focada. Eu já disse para vocês por quê. Então, na verdade, eu tenho estratégias na minha vida que me auxiliam a ter foco, né, nas minhas situações. Mas o foco mesmo por ele, é difícil. Não é que eu não seja focada, eu sou multifocada. Eu tenho vários focos na minha vida. E às vezes um foco atrapalha o outro. Então, é diferente. A gente está falando aqui de uma situação à parte. Bora fazer o teste comigo. Primeira pergunta. Meninos, atenção. Você consegue se lembrar do que alguém acabou de lhe dizer durante uma conversa? Sim, não, às vezes. Santiago, sim, não, às vezes. Santiago, sim. Bruno. Às vezes. Tá aqui, ó. E eu vou botar aqui, às vezes. Você repara no sabor e na textura da comida quando mastiga? Ah, claro, eu sou uma comilona profissional. Todo mundo, né? Beleza? Vamos para frente. Será que vai dar certo? Olhar para o celular durante uma conversa com um amigo é algo raro para você? Gente, o celular ele acabou com a conversa presencial. Nós três estamos dizendo, a gente pega mesmo no celular, na cara dos outros. É bom quando eu estou conversando com meu esposo, que eu estou olhando para ele e minha mão já vai direto assim no celular. Eu estou tentando manter meu olhar fixo para ele, mas a mão já pegou o celular. Eu fico com o celular bem aqui, olhando com a minha visão periférica. Cara, ele faz uma cara para mim horrorosa, de raiva.
Aí eu boto o celular no bolso de que tô olhando as horas, mas ali eu dei conta do monte de notificação que chegou. Multifocal, os meninos também, ainda bem que eu não tô só nessa. Meu Deus, obrigada! Quarta questão. Você consegue prestar atenção numa leitura por mais de 10 páginas? Eu não consigo, não. Vou botar logo aqui. Às vezes. Não, vamos lá, depende. Às vezes. Se eu gostar, vai, né? Então é às vezes. Vamos nós três de às vezes. Rapaz, aqui é parceria total, ó. Parceria total. E vamos fazendo os testes aí. Olha aí, tem gente que tem que voltar, professor, e ler de novo. Compreendo. Eu já fiz isso. Por isso que eu botei às vezes, né? Vamos adiante. Olha só. Você é capaz, essa é boa. Você é capaz de sobreviver a uma palestra ou uma aula longa sem bocejar? Ah, gente, é pedir demais para uma pessoa da minha idade. Eu bocejo. Às vezes eu tô dando aula aqui para vocês e eu aprendi a bocejar sem abrir a boca. Olha que estratégia maravilhosa. Eu faço um bocejo assim muito massa. Depois, ó, R$10 para ensinar para vocês. Eu não, eu bocejo mesmo, mas rapaz, ó, aqui, lá vai eu. Vou botar todos os meninos aqui porque eles estão comigo nessa também. Gente, nós somos uma comunidade, nós somos millennials, a gente só vive com sono. Então, olha só, você gosta de jogos que exigem concentração como xadrez? Ó, os meninos, o Bruno e o Santiago. Eu mesmo não, tô fora. Minhas concentrações são em outras coisas, né? Viu como o meu teste aqui vai dar trágico, gente. Triste, o Santiago já tá mangando, nem terminou. Bora lá. 7. Consegue se imaginar no lugar de outras pessoas com facilidade? Eu consigo. Os meninos, às vezes. Muito bem. Como é que vão anotando aí, viu, pessoal, esse teste? Vão anotando esse teste. 8. As pessoas ao seu redor o consideram um bom ouvinte? Vocês já ouviram falar na escuta ativa? Porque às vezes a gente está conversando com a pessoa, aí a pessoa quer contar um problema pra gente, né? Fala assim, poxa, Santiago, aconteceu uma coisa tão chata comigo, eu tava andando, não sei o quê, perdi meu ônibus e tudo mais. Aí a pessoa vem dizendo assim, meu irmão, comigo foi pior. Pois eu, além de perder o ônibus, eu ainda caí e eu fui assaltado. A pessoa parece que tá aí competindo contigo na porcaria, né? Pelo amor de Deus, isso não é uma pessoa que é um bom ouvinte, de jeito nenhum. Aprendam a ser bons ouvintes, a fazer uma escuta ativa. É o que essa escuta ativa? É te concentrar no que a pessoa está dizendo, assimilar o que a pessoa está dizendo, inclusive perceber se ela quer que você comente ou não. Às vezes a pessoa quer só botar para fora, desabafar. A pessoa não está querendo saber se tu passou pela mesma coisa, se você a pessoa só quer botar para fora. Então dá para perceber isso também quando você pratica uma escuta ativa, né? Então é bom lembrar sempre o quanto que é importante a gente aprender a ouvir, né? Então olha só, eu me considero uma boa ouvinte hoje em dia, porque eu aprendi a ser assim, mas eu não era não, né? Então, ó, estamos todos aqui de novo. Que bom saber. 9. Eita, a gente já fez muitas questões, hein? Eu quero saber como é que vocês estão aí em casa. Você consegue se lembrar de alguma coisa que aconteceu no caminho para a escola de manhã? Ah, depende, né, do que aconteceu. Às vezes eu vi cantando, minha gente. Chega, eu paro ali no sinal cantando. Mas eu às vezes consigo. O Santiago disse que consegue. O Bruno já botou o dedinho dele ali. Olha, a gente se separou aqui nessa. Estávamos indo até bem. E 10. Você consegue trabalhar ou estudar ouvindo música sem que isso o atrapalhe? Sim ou não? Brunetas, Santiaguetas e a Amanda aqui, ó. Tô dizendo. Consigo de boas. Meus amores, vocês não sabem o que foi que eu aprontei da última vez. Teve um dia desses, eu estou fazendo um curso e tudo mais, eu tinha que apresentar um seminário. E simplesmente eu estava sozinha em casa com as minhas 2 crianças, um de 8 anos e um de 2 anos. Como é que eu ia apresentar meu seminário se as crianças estavam em casa? Porque a gente cria solto, né? Em casa, eles ficam lá andando para cima e para baixo, pula na cama, volta, vem para cima de mim todo o tempo e tudo mais. Aí eu combinei com o mais velho. Então é o seguinte,
tu é o mais velho, cara. Tu é o irmão mais velho e tu tem que cuidar bem aqui do Vicente. Então, você pega o Vicente e vai brincar lá fora, pega a bola, vamos para lá para fora. Saiam da minha vista que eu vou apresentar um seminário. Meu filho, eu tô lhe pedindo só 10 minutos. Aí ele, beleza, mãe, eu vou. Bora, Vicente. Aí saiu carregando o irmãozinho dele, né? E aí ele falou só assim pra mim, mãe, por favor, não tranca a porta, que ele tem pavor de não conseguir chegar até mim na hora que ele quer. Beleza, vou deixar a porta aberta. Minha gente, não deu 3 minutos de seminário, o Heitor aparece atrás de mim assim no computador. Gente, que filho da mãe, furou o acordo. E depois foi que eu fui prestar atenção que uma professora ainda falou assim, Amanda, seu seminário foi ótimo, inclusive eu adorei a música da Galinha Pintadinha, que estava na maior altura e eu nem me liguei. A música estava rolando e eu continuei ali, nem me liguei de desligar o negócio da música. Então eu consigo de boas me concentrar nessa história e pode estar rolando música, às vezes eu estou cantando e fazendo, às vezes eu sou assim. O nome disso é hiperfoco, dentro desse transtorno que eu tenho. Então, dá para fazer. Se eu tiver com o hiperfoco aqui, eu vou me embora. Pode cair o mundo e aí eu dou conta. Isso, na verdade, é uma outra habilidade, né, meus amores? Fala sério. Então, olha só. Meu Deus. Depois a gente vai trazer o resultado desse teste, viu? Esse teste não vai sair o resultado agora. A gente vai depois observar quantos sims, nãos e às vezes para a gente ter um resultado. Mas eu acho que a gente já pode ter uma parcial aqui, né? Eu acho que os meninos são bem mais focados que eu, né? Eu disse para vocês que eu tenho o multifoco e às vezes o hiperfoco, né? Então é interessante. Lembra que eu falei para vocês, né? Só ainda sobre a história do foco e da pausa, né? Quando a gente fala do foco e da pausa, o tanto que é importante a gente curtir um pouco de cada coisa, executar um pouco de cada coisa. E eu falei da técnica Pomodoro. Pomodoro parece que em italiano é tomate. Eu não sei porque que chama de tomate. Essa técnica Pomodoro, ela ajuda a gente a manter o foco, né? Então, ela consiste em fazer uma pessoa se concentrar exclusivamente em uma atividade por cerca de 25 minutos e tirar 5 minutinhos de pausa. Então, você vai olhar no seu reloginho e você vai ficar, por exemplo, das 8, se você estuda de manhã, né? Então, você vai estudar à tarde. Se você estudar à noite, aí você vai estudar complementar seus estudos pela manhã. Então, de manhã, professora, eu não acordo 8, não. Eu acordo 9. Beleza, cara. Então, vamos botar que tu começa teus estudos às 10. Então, de 10 a 10h20, meu irmão, tu tá só lendo. Tu tá longe do teu celular, tá longe de tudo trancado, tá só lendo. Daqui a pouco, quando der 10h20, aliás, desculpa, é 10h25. São 25 minutos. 10h25, parou, moço. Você vai ficar fazendo vários nadas por 5 minutos. Então, você volta de novo às 10h30. E aí, você segue até 10h55. Parou. 11 horas, você continua. Então, a técnica Pomodoro, ela vai te dar 25 minutos de atividade sem pausa, né? Não para nada. Toca o baile. E 5 minutos de pausa. Todo o tempo, 25 por 5 de pausa, 25 por 5 de pausa. É massa, porque o negócio anda e você não se cansa tanto. Você tem ali um minutinho para parar, para levantar, esticar as costas, as pernas, né? Então, é bem legal. Então, desse modo, é possível fazer diversos ciclos, né? E depois reservar um período maior para descanso antes de retomar os estudos. Tá certo, gente? Então, vamos adiante. Olha só, preparando o ambiente interno ainda. Lembra que a gente falou de preparar o ambiente interno, preparar o ambiente externo, né? Manter esse foco e depois meter fogo nos nossos estudos até chegar na aprovação. Foi a primeira imagem que eu mostrei para vocês na aula da segunda-feira, não foi? Então, a gente vai observar aqui agora, ó. Sem intenção, não há direção, meus amores. Então, a gente precisa preparar esses ambientes. Ô, Bruno, eu vou dar um zoom aqui e é possível que você precise tirar depois
Tá certo? Olha só como é que a gente pode, por exemplo, organizar a nossa rotina de estudos, né? Escolha o seu lugar de estudos. Não vai ser eu que tenho que dizer que tem que ser uma mesa silenciosa. Moço, se você quer estudar numa rede lá debaixo de um pé de manga, vá. Se é assim que você se sente melhor, né? Mas entenda que nesse seu lugar de estudos você precisa estar com tudo ali à mão para facilitar, evitar que você se distraia, né? Então escolhe um canto para ti. Quando eu era da idade de vocês, sabe onde era meu lugar de estudos? Tinha uma mesinha que eu amava lá em casa. Ela era triangular, assim, ela era um triângulo. E ela encaixava certinho num canto. E eu estudava sentadinha nela. Sempre estudei sentada no chão. Ou sentada no chão, apoiado o caderno nessa mesinha. Era uma mesinha velha que eu não sei nem de quem ela foi bater lá em casa, eu achei ela massa, encostei ela num cantinho e eu sentava encaixadinha lá, ficava massa demais. Ou então com os livros em cima da cama, sentada no chão, eu fazia assim também. Mas, se você tiver condição de ter um lugar confortável, né? Não era muito confortável, mas era assim que eu preferia, porque, né, enfim, a coluna não era de 89 anos como eu tenho hoje. Organize o seu... Ixi, Bruninho, já travou aqui, ó. Organize o seu espaço. Organize o seu espaço. Ô, Bruno, desfaz aqui esse zoom que eu não consigo. Dá um ESC, por favor. Escolha o lugar de estudo e, como eu falei para vocês, ele precisa ter, né, uma organização. Você precisa estar com tudo à mão ali. Tudo no grau para não dar problema, para você não se desconcentrar. Tá certo? Olha só. Ô, Bruno, vê se tu consegue tirar bem que esse zoom. Ótimo, obrigada, querido. Estipule metas para cada sessão de estudo. Estão vendo que ninguém estuda no intiriço? É cada sessão, cada momento. Né? Imagina, você vai estipular suas metas. Tu pode, inclusive, organizar a tua técnica cruzando com as informações da Pomodoro, né? Ó, a cada 25 minutos eu vou tentar fazer tantas questões, né? Se você está treinando, né? Mais questões, enfim. Mantenha lanches por perto, mas fora de vista. Senão você fica toda hora ali abrindo pacote de coisa não sei o que, comendo, mastigando. E isso também pode, né, te atrapalhar um pouco na tua concentração. E aí tem gente que curte, ó, uma playlistzinha de música para estudar concentrado. Depende da música também. Do jeito que eu gosto de cantar, do meio para o fim eu estou mais cantando do que estudando, né? Tem gente que consegue estudar com música e tem gente que prefere não ter barulho algum. Vocês vão se organizando da forma como vocês entendem que aprendem mais e melhor. Tá bom? Então, ó, sem intenção não há direção. Então, o que é que vai ser essa intenção? A intenção é aquilo que você pretende fazer, que você almeja, deseja, o seu propósito, né? Seu intento. Sem intenção, não há direção nem ação. Né? Por exemplo, criar uma rotina de estudos quando a ação ocorre sem intenção, ela é dispersa, ela é sem efetividade. Né? A pausa responde à pergunta. Quem sou eu aqui agora? Onde é que eu estou? Né? O foco responde à pergunta. Qual é meu alvo? Né? E a intenção, que é do que a gente está falando agora, vai te responder, para que eu vou fazer desse jeito ou que eu vou fazer isso? Né? Então, para que eu vou fazer isso? Criar uma rotina de estudos. Para quê? Ora, para eu alcançar meu alvo. Para eu sair de onde eu estou e ir para uma situação melhor, quem sabe. Né? Então, a gente observa que uma coisa tem muita relação com a outra. A pausa, o foco e a intenção. Tá certo, gente? Pausa, foco e a intenção. Tudo bem por aí? Ok. Então, vamos adiante. Ainda um pouco, né, falando sobre essa intenção. Sem intenção não há direção. Primeiro você pensa, às vezes, gente, não é assim, eu estou pensando aqui na vida e eu pensei que eu posso
gostar de ser veterinária, né? Ou eu posso gostar de ser professora, não sei. Esse pensamento, ele não vem só, às vezes, sozinho, você consigo mesmo. Às vezes você tem um pensamento, né? Nessa intenção, nesse objetivo, porque você teve uma inspiração, porque você viu algo legal, gostou, achou massa, poxa, gostei. Porque você teve uma experiência, porque você teve um momento que transformou a sua forma de compreender determinada situação e pode ser que isso te ajude bastante, né? Então você pensa, você idealiza, tente, faça, faça de novo e continue fazendo. Olha, essas três partes aqui são super, né? Tente outra vez, faça de novo e continue fazendo, porque o sucesso, meu amor, ele vai estar bem aí na insistência, é na perseverança. Tá certo? Vamos voltar aqui a falar um pouquinho de intenção de novo, né? Essa intenção é uma mola propulsora, é ela quem nos impulsiona, nos faz agir, nos dá a direção, né? Quando o foco é noutra pessoa, tu tá focando noutras coisas, noutra pessoa, tá ali organizando sua mente para pensar em outra situação que talvez nem te favoreça, né? Quando o foco é noutra pessoa, a intenção assume a característica de um voto. Mas quando o foco está em você, a intenção expressa uma motivação. A motivação não se apaga com o tempo, não cede às dificuldades e permanece inabalável até que se realize, né? Às vezes a gente até pode contestar esse inabalável, né? Às vezes no nosso caminho acontecem coisas que você fica mesmo desmotivado. Fala assim, poxa, mas foi tão ruim que não deu mais nem vontade de ir, não deu mais nem vontade de fazer, né? Então você tem aí um abalo nas estruturas da intenção, da motivação, na verdade. Mas a gente observa que a gente não pode ficar cedendo às dificuldades. Elas sempre vão existir no nosso caminho, a gente precisa saber o que fazer com elas. Tá certo? E te lembra, olha só, o passado já aconteceu, não volta. O futuro a Deus pertence, aquela história, né? O futuro é o futuro, ninguém sabe. Então a vida, ela tá no presente, é no aqui e no agora, minha gente. Bora focar no agora, a gente planeja, a gente intenciona, né? Pensa nesse futuro, mas lembra que eu também falei para vocês de que se a gente tem essa condição de colocar objetivos, né? A curto prazo, ao invés de a gente ficar sempre pensando no futuro que a gente mal sabe se vai alcançar ou se pelo menos a gente não vai mudar de ideia, né? Então, a vida está no presente e a intenção realiza-se também no presente. O passado é uma roupa que já não cabe mais. E o futuro a Deus pertence. Ninguém sabe, né? Então, olha só. Atenção. Presta atenção. Preparar o ambiente interno é fundamental para decidirmos criar uma rotina de estudos. Preparar o ambiente interno é fundamental para decidirmos criar uma rotina de estudos. Lembra, preparando o ambiente interno. A gente falou aqui de foco, de intenção, de motivação, de pensamento, de ação, né? Então a gente podia separar aqui algumas palavras, né, que te descrevam o que é que seria esse preparo. E agora a gente vai começar a observar como é que a gente prepara esse ambiente externo. Tá certo? Porém, a gente falou de pausa também, né? Foco, tudo isso a gente falou. Porém, além da pausa, foco, intenção, você vai precisar disciplina, senso de organização,
para organizar a sua rotina de estudos. Então, vamos verificar se você é disciplinado e organizado? Olha só, eu preciso ainda, viu? Disciplina, senso de organização, tá certo? Então, a gente tem tudo isso aí. Presta atenção, ainda tem aquele nosso teste. Você, inclusive, ó, pode vir aqui nesse link para pegar tanto o teste quanto os resultados, tá bom? Então, você vai fazer esse teste aqui como uma atividade. Olha só surgindo. Atividade 1. Realize o teste que está no link e leve o resultado. E o resultado você entrega para a professora ou para o professor da mediação. Tá certo? Então, olha só, preparando o ambiente interno, envolvendo disciplina, senso de organização. Bora lá de novo. Vamos fazer mais um teste? Na hora de executar as tarefas do dia a dia, você A. Busca cumprir uma agenda, mas apesar do esforço, tem muita dificuldade em segui-la. B. Planeja o que fazer, calcula o tempo, incluindo os imprevistos e prioriza o mais importante. Ou C. Faz as que mais gosta primeiro, quando vê o mais importante ficou para trás. Né? Aí você vai marcar A, B ou C. Então, ó, por exemplo, vamos dar só exemplo para andar mais ligeiro aqui, tá bom? Vou botar a letra A. 2. Ao receber uma tarefa escolar com prazo apertado, apertado de entrega, você A. Percebe que será impossível cumprir o prazo, relaxa, faz com calma e arca com as consequências. B. Se atrapalha porque tem muito a fazer, mas elimina distrações e busca cumprir o prazo. Ou C. Já havia se planejado em caso de imprevistos, encaixa o trabalho na agenda e cumpre o prazo. Vou marcando aqui, hein, no aleatório. Vai marcando também. Mas você não vai marcar no aleatório, não. Se observe e responda. Tá bom? 3. Quando não está satisfeito com uma situação, você faz o quê? A. Né? A. Entende que a solução para mudar depende da sua ação e busca saídas alternativas o quanto antes. B. Compreende que a vida é assim mesmo e segue insatisfeito esperando a solução cair do céu. Ou C. Sabe que precisa se mexer, mas procrastina e só age quando chega no limite. Vamos lá. Vou marcando aqui no aleatório. Você dá uma lida. Se quiser, inclusive, você pode ir dando pequenas pausas, né? Para ler com calma. E aí você responde. 4. Olha isso aí, esses preguinhos. Tem mais uma chance ali, né? Como você costuma lidar diante dos seus próprios erros? A. Percebe que errou, mas não consegue agir efetivamente para mudar de atitude. B. Assume os erros e procura aprender com eles, procurando não errar de novo. Ou C. Atribui as causas do erro às outras pessoas e continua a fazer tudo igual, né? Então, a gente vai marcando aqui no aleatório, mas vai respondendo aí também. 5. Quando chega o final de semana, sua realidade é A. Tem o programa completo para sábado e domingo e raramente tem trabalho a fazer. B. Costuma ficar meio solto e vive procurando o que fazer em cima da hora. Ou C. Costuma fazer trabalhos que ficaram para trás e vive sem tempo para sair. Né? Vão marcando. E aí, se você é uma pessoa organizada, né? Você costuma... Deixa eu só ver aqui. Então, aqui a gente observa, né, essas perguntas acerca desse teste sobre disciplina. Primeiro teste de hoje. E aí você vai fazer também, né, esse teste
é o teste do link que eu havia mostrado, né? Desse slide número 22. E é essa atividade que você vai responder e entregar o resultado pelo link. Você acha o resultado e aí você entrega para a professora ou para o professor da mediação. Então, vamos seguindo, vendo o próximo teste. É muito massa fazer os testes aqui no projeto de vida, porque a gente continua batendo no nosso objetivo, na nossa meta de autoconhecimento. Você costuma... Agora, vamos ver se você é uma pessoa organizada. Você costuma chegar tarde aos seus encontros? Sim, não, às vezes, né? Peraí. Vamos marcando. Você costuma amontoar trabalho? Sim, não, às vezes. Você costuma deixar suas roupas usadas, jogadas em cima da cama, de uma cadeira, ou mesmo no chão, hein? Sim, não, às vezes. 4. Vai marcando, eu estou marcando no aleatório. Quando está com fome, ao invés de preparar uma comida, come a primeira coisa que encontrar na geladeira? Eita, esse guarda-roupa aqui, meu Deus do céu. Presta atenção. 5. Você costuma finalizar os seus trabalhos ou estudar para a prova na última hora? Sim, não, às vezes. 6. Quando você vai fazer compras, leva uma listinha com tudo anotado? Sim, não, às vezes. Essa organização, hein? 7. Você costuma ou consegue economizar dinheiro? Não, que eu sou professora, nem sobra. 8. Às vezes você mexe no armário para pegar uma roupa e quando a encontra, ela está suja a ponto de você não poder usá-la? Gente, pelo amor de Deus. Sim, não, às vezes, né? Vai seguindo, presta atenção e responde do teu jeito que ninguém está olhando, né? Eu estou respondendo aqui no aleatório para não entregar o jogo para vocês. Tá certo? Então, olha só. 9. Você anota os... Vale-me Deus, aqui foi trocado. 7, 8, aqui é 9 e aqui é 10. Não, deu um errinho bem aqui de digitação. 9. Você anota números de telefone em pedacinhos de papel e os perde logo depois? Gente, eu faço isso. Essa aqui eu vou responder consciente. 10, que estava aqui o númerozinho 8, né? Vamos tirar. Você consegue ajuda quando precisa? Se não, às vezes. Né? Vamos vendo aqui. Então, criando uma rotina de estudos e preparando o ambiente externo, agora o lado de fora. Já falamos sobre o ambiente interno e agora a gente está aqui, ó. Esse aqui já está check, bora dar o check nele aqui. Tá, check. Agora vamos para preparando o ambiente externo, tá certo? Para organizar uma rotina de estudos, o segundo passo é preparar o ambiente externo, organizar o espaço de estudos. O ambiente físico tem o poder de nos influenciar, tanto de forma consciente como inconsciente. Ele cria o clima e nós precisamos embarcar nele. Lembrem-se que para Maria, professora, isso é um sonho, né? Um escritório tão bonitinho, uma escrivaninha. Nem todo mundo tem, professora. Às vezes eu estudo na minha mesa de cozinha, na cozinha lá de casa, porque é a única mesa que tem. Professora, às vezes eu estudo mesmo fora de casa, porque é o lugar que eu tenho mais sossego. Não, professora, eu até consigo estudar no meu quarto. Então, tem que observar qual lugar te atende nessa necessidade. Raramente nos damos conta dos efeitos que o ambiente físico nos causa. Apesar disso, ele cumpre o seu papel. Nossas lembranças e vivências ficam ancoradas aos locais em que as vivenciamos. Por exemplo, visitar a casa dos nossos pais, onde passamos a infância e juventude, ou dos nossos avós, né? É sempre uma oportunidade de reviver e sentir o gosto do ontem. Passar na rua, na escolinha que a gente estudou, né? A gente tem memórias, lembranças e vivências ancoradas que ficam ali naqueles lugares e que são reativadas, né? Esses lugares, esses ambientes físicos, né? Esses lugares que a gente visita, eles têm esse papel também, tá? Então, esse ambiente físico, ele nunca é neutro. Ele emite mensagens o tempo inteiro.
Diz o ditado que a casa é a cara do dono. E é verdade. Cada pessoa imprime suas características em tudo que faz, inclusive a maneira pela qual arranja o ambiente onde vai estudar. Atenção! Só será possível usar adequadamente o ambiente físico como um auxiliar se adquirirmos as habilidades ensinadas no passo anterior. Não adianta nada tu até ter conseguido tudo organizadinho, certinho, mas se você não faz a pausa, se você não tem foco e se você não criou a intenção. Então é preciso fazer a pausa para desligar o piloto automático e ficar consciente, desperto, reparando nas coisas, aprendendo melhor, né? Nós precisamos ter o foco para preparar de maneira adequada esse ambiente físico também e assim dar seguimento aos estudos e criar nossa intenção para vivenciar, executar a rotina de estudos, ok? Bora lá pensar como é que a gente vê esse ambiente de estudo legal. Uma boa iluminação, por exemplo, vai ajudar a manter a disposição e evita forçar a visão para ler e escrever. Ah, professora, mas aqui no meu quarto é escuro. Meu filho tem uma luz que é de graça o dia inteiro, que é a do sol. Você pode buscar um lugar onde você consiga utilizar a luz do dia para estudar, já que nós estamos aqui no curso noturno, né? No ensino médio noturno. Então, de dia você estuda, de tarde, né? De manhã ou de tarde. Caso o local disponível não entre muita luz natural ou se for preciso estudar à noite, vale a pena investir em uma luminária, uma possibilidade, né? Ver uma lumináriazinha para ficar na mesa de estudo. Use então a lanterninha do celular, rapaz, se ficar muito difícil, né? Dá um jeitinho. Só toma cuidado com vela, minha gente. Vela com papel e madeira não dá muito certo, não. Tome cuidado demais. Pouco tempo você vai perceber como a iluminação adequada tem um forte efeito na produtividade e reduz a exaustão, né? Então a gente precisa também que a iluminação adequada, se você também está submetido a uma iluminação muito forte, você vai ter problemas, né, também de um estressezinho, dor de cabeça, um estresse físico, tá? Então a organização é difícil se concentrar em lugares que estão muito bagunçados. Por isso, é aconselhável fazer uma breve organização do ambiente antes de começar as aulas, né? Então, uma dica muito boa para manter a mesa sempre arrumada é guardar tudo depois de cada sessão de estudos. Para caprichar na organização, aposte em prateleiras, caixa organizadora, lugares, né? Compartimentos. Isso aqui você faz até com latinha, né? Com a latinha de leite condensado, com a latinha de qualquer coisa, de extrato de tomate. Fica até interessante. Você faz, você reusa coisas e vai arrumando teu lugar de estudos, né? Então, na mesa de estudos, deixa apenas o que vai ser necessário no momento. Além disso, você pode decorar o ambiente para torná-lo mais aconchegante e motivador, ok? Prefiro o silêncio, né? Tem gente que tem muita dificuldade de se concentrar em ambientes barulhentos. Então, ambientes silenciosos contribuem muito para a diminuição de distrações e estresse, né? Se for possível, escolha um lugar com pouco barulho para organizar o espaço dos estudos. Se a sua casa ou lugar escolhido para estudar não consegue ser silencioso, é interessante apostar em outras estratégias a fim de reduzir os sons externos. Minha gente, nas escolas todas têm biblioteca e elas são abertas. Se você estuda e você vai, tá difícil ficar em casa durante o dia, tá muito quente, rapaz, conversa com o pessoal da tua escola e vê se é possível ir para a biblioteca durante o dia, né? Para você poder fazer suas atividades, estudar. Precisa fazer uma pesquisa, pegar ali um pouquinho de internet, enfim. Bem legal quando você consegue fazer assim, né? Ter essa parceria e consegue acessar a escola também. Um par de fones de ouvido com cancelamento de ruído, ou então você se afastar mesmo desse ruído é bem interessante. Busque conforto, né? Até na hora, a forma como você se senta é importante. Evite as distrações, né? Tenha acesso aos materiais necessários, repare nesse material. E aí a gente vai ter aqui, né? A gente vai falar um pouco disso depois, dos cronogramas de estudo. E aí eu quero deixar aqui para vocês a última atividade, tá bom?
Vou deixar aqui para vocês, nesse nosso último momento, né? Para as nossas próximas etapas, todas essas atividades. Você vai fazer um cronograma de estudos, tá certo? Então, olha só. Segue as orientações abaixo. Prevê a atividade e os horários. Defina se a rotina de estudo obedecerá ao horário das suas aulas aqui no canal ou na sua escola, ou se você vai ter dias específicos para cada componente curricular. Segunda, biologia, terça, matemática, quarta, física, quinta, química, não sei. Não se esqueça dos prazos de entrega das tarefas de casa e outras atividades escolares. Não se esqueça seus momentos de descanso e lazer. Saiba perder. Cada escolha é uma renúncia. Assim é a vida. Então, para a atividade final de hoje, a gente vai propor que vocês façam esse cronograma. A gente retoma as outras 3 etapas no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, para a gente finalizar. E assim, a gente segue corrigindo, inclusive, esse cronograma de vocês. Corrigindo e melhorando, tá certo? Vou deixar um beijo enorme, ó. Até o nosso próximo encontro. A gente se vê. Tchau, tchau.